Meu nome é Richard Macedo Avolio, eu sou nascido em Pirassununga, São Paulo. Eu só nasci nessa cidade, vivi praticamente minha vida toda na capital, né, em São Paulo. Tive alguns anos fora, em virtude de transferências da família. Meu pai foi transferido. Eu cheguei a morar em Brasília, foi talvez meu primeiro contato mais próximo aqui com a região. Eu tive uma infância normal de menino de cidade grande, né? Porém, como a família é do interior, sempre que ia visitar os parentes, tinha oportunidade de ter contato com o mato. Nessas ocasiões eu aproveitava para explorar, né, sempre que possível. Tem uma região onde meu pai teve uma pequena chácara, e ali tinha um morro. Eu lembro que eu gostava de subir nesse morro, subia e passava os dias lá de bicicleta. Então eu sempre tive essa conexão com a natureza, né? Na minha adolescência eu passei então a curtir trilhas de bicicleta, né? Obviamente também a pé, visitando cachoeiras, e eu passei então a ter uma lista de desejos ali de conhecer parques nacionais, né? E nesse trajeto aí foi quando eu tive o primeiro contato com a Chapada dos Veadeiros. E assim, ver a Chapada dos Veadeiros foi um momento em que eu senti uma grande conexão, né, com a região. Chamou a atenção. Obviamente, na época eu já não era mais adolescente, eu já estava trabalhando, né, então não dava para eu me desprender tanto tempo da cidade de São Paulo. Mas daí a cidade em si, ela foi me expulsando, né? E chegou num tempo em que eu vi que a vida lá não estava mais sustentável para mim. E daí surgiu a oportunidade de eu romper com aquele ciclo, né? E me mudar efetivamente para o mato. E dentre os vários lugares que eu havia imaginado estava a Chapada dos Veadeiros. Eu fiz uma viagem em busca desse local, e cheguei a visitar outros lugares. Eu gostava muito de Minas Gerais, gosto muito de Minas Gerais, ia muito visitar algumas regiões lá, havia pensado na Serra da Canastra, cheguei a visitar o Jalapão, cheguei a visitar Palmas, né, buscando outras alternativas. Porém, neste caminho eu passei por Cavalcante. Eu já havia estado em Cavalcante numa outra visita à Chapada dos Veadeiros, e essa nova visita meio que selou o meu destino, né? Ou seja, mesmo tendo ido passar por outros lugares, acabou que Cavalcante ganhou na concorrência. E daí nisso eu tinha feito uma série de contatos com pessoas para verificar a possibilidade de aquisição de imóveis. E numa outra visita a Cavalcante, o corretor de imóvel me trouxe para este lugar que hoje é o Vale das Araras. Eu me lembro que foi a primeira propriedade a ser visitada no dia. A gente teve que contratar um mateiro para abrir uma picada para chegarmos até a cachoeira. Porém, já no caminho, mesmo antes de chegar na cachoeira, eu já virei para o corretor e falei: é aqui, né? A gente vai até a cachoeira, eu quero conhecer, mas para mim já está fechado, esse é o lugar que a gente vai ficar mesmo. E a partir de então eu comecei esse trabalho, né, de converter uma antiga propriedade rural, uma área de produção de gado, né, produção de subsistência, mas era muito antropizada, né, muitas pastagens, muitas áreas que tinham sido desmatadas. E a gente vem nesse trabalho de 20 e poucos anos recuperando o cerrado dessas áreas. A RPPN Vale das Araras, ela está localizada em Cavalcante, é um dos municípios da Chapada dos Veadeiros, né? A gente está aqui no entorno imediato do Parque Nacional, a gente não faz divisa com o parque, mas estamos bem próximos a um dos limites do parque, está a menos de 5 quilômetros aqui da reserva. Apesar de haver uma propriedade entre, né, a reserva e o parque, há conexões através dos rios. Então a gente está conectado através de um corredor ecológico, e isso faz com que a gente tenha um fluxo genético, né, de biodiversidade muito grande aqui na reserva. A reserva ela nasceu com 31 hectares
A área inicial pegava praticamente a beira do Rio São Bartolomeu, e ela foi criada nesse tamanho porque eram as áreas que estavam preservadas, né? Com o passar dos anos, a gente foi trabalhando na regeneração, e a partir do momento que a gente teve uma maior área protegida e em processo de recuperação, a gente optou por ampliar a reserva. Então hoje a reserva conta com 54 hectares, né, onde algumas dessas áreas foram áreas de pastagem que foram convertidas novamente em cerrado. A gente vê aqui o aumento expressivo do avistamento de fauna, não só da avifauna, né? As aves, elas estão presentes o tempo inteiro, mas hoje em dia tem sido muito frequente a presença de mamíferos de grande porte. Então, até mesmo próximo às áreas aqui da recepção, pousada, né? A gente tem os bichinhos andando por aqui, porque eles se sentem em segurança, né? É um ambiente que permite a eles a tranquilidade de viver em paz. O meu projeto de vida, a partir do momento que eu abandonei minha carreira, eu sou engenheiro químico, né? Eu trabalhei numa indústria petroquímica. A partir do momento que eu decidi abrir mão daquela carreira para me mudar para uma cidade do interior, o meu objetivo era trabalhar com a conservação, né? A minha opção pela carreira de engenheiro químico, ela passou pela questão ambiental, ou seja, eu havia imaginado, né, trabalhar com a questão de meio ambiente como um profissional técnico. Tentei fazer isso, fui bolsista de iniciação científica, meu ingresso na indústria se deu pelo caminho do meio ambiente, acaba que no decorrer do tempo a gente vai passando por outras áreas, e ali a gente foi somando decepções, né? A perspectiva de mudar alguma coisa no ambiente industrial né, é muito difícil, e eu decidi então que eu deveria, para me satisfazer como pessoa, fazer algo de efetivo, né? Então a opção por mudar para o interior não foi só mudar para o interior, foi mudar para o interior, e na busca dessa propriedade, a propriedade deveria conter áreas que poderiam ser transformadas em RPPN. Então o projeto já veio do berço, né? Ou seja, o conceito da RPPN já estava na demanda inicial pela área, e essa área aqui do Vale das Araras, ela se mostrou totalmente adequada ao projeto, ou seja, uma área que havia locais com mata secundária, muito bem preservada, atrativo natural, próximo a uma cidade, né, ou seja, para poder desenvolver o projeto de turismo. Hoje a gente trabalha com ecoturismo em quase sua totalidade, ou seja, a gente oferece lazer em ambientes naturais, trilha, banho de rio, cachoeira, a gente oferece observação de vida silvestre, a gente tem aqui como serviços acessórios ao turismo, né, hospedagem e alimentação, ou seja, a gente tem o pacote completo aqui no Vale das Araras. A RPPN, ela foi criada de fato, né, ou seja, o decreto de criação se deu em 2005, porém naquela época ainda era o IBAMA era o responsável pela criação da reserva, e havia muitos entraves dentro do órgão, né, ou seja, o processo ele foi protocolado em 2002 ou 2003, eu não me recordo, final de 2002 ou início de 2003, e foram vários anos e muitas demandas, uma burocracia gigantesca, para que a gente conseguisse a criação da reserva, né? E um fato curioso foi que esse foi um projeto apoiado pela Funatura, e na ocasião a gente estava tendo dificuldade que o IBAMA reconhecesse as reservas, e foi feita uma reunião com a gerência regional do IBAMA, e nessa reunião o que foi colocado é que, né, a gente estava no entorno do parque e eles estavam preocupados e tal, e eu fiz uma proposição para o gerente do IBAMA. Eu falei que eu iria pegar o mesmo polígono que a gente apresentou ao IBAMA para a criação da reserva, e eu ia levar à Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Goiás e solicitar o desmatamento dessa área, uma licença para desmatamento, e que certamente essa licença ia ser entregue em menos tempo do que um decreto de preservação para sempre, né, dessa área. Isso foi talvez um fator que sensibilizou ali a equipe do IBAMA. Então, depois daquilo, em poucos meses, as 4 reservas que estavam propostas na época foram decretadas e criadas, e a gente teve, então, não só
a reserva criada, como também a aprovação do plano de manejo, né? Foi algo singular, porque foram as 4 primeiras reservas a terem plano de manejo aprovado no país, segundo o roteiro metodológico que havia sido recém-aprovado. A RPPN Vale das Araras, apesar do seu tamanho, né, são apenas 54 hectares, ela tem um papel muito importante no contexto aqui da Chapada dos Veadeiros, né? Nós estamos num elo de conexão entre o Parque Nacional, o Parque Municipal do Lava-Pés e outras áreas também que são vizinhas. Aqui nós temos uma série de RPPNs aqui no entorno, e a gente acaba fazendo essa conexão, né? Então o fluxo de animais aqui é bem grande. A gente percebe que o fato de haver os corredores ecológicos faz com que eles usem as áreas da RPPN não só para abrigo, mas para alimentação, para reprodução. Então ela tem esse papel muito importante da conservação da biodiversidade. Ser o guardião de uma área como essa é um grande privilégio, né? A gente tem a oportunidade de vivenciar aqui, primeiro, esse processo de recuperação da área, né? A gente trabalhou não somente nas áreas que hoje fazem parte da reserva, mas também no resto da fazenda. A propriedade ela tem atualmente em torno de 107 hectares, dos quais eu diria que 80 e poucos % já estão totalmente recuperados. Ainda existem algumas pequenas manchas de capim exótico, né? A gente trabalha na redução disto, e o cerrado ele vai dando conta, né? Então talvez a coisa mais bonita é a gente ver que bastou dar um empurrão para que o cerrado voltasse com força e está aí tomando o seu lugar de direito. Um protetor de uma área como essa pode deixar para a sociedade é mostrar que é possível, né? Que é possível a gente conciliar produção com sustentabilidade ambiental, né? É possível a gente manter áreas naturais e ter resultados com isso. Eu acho que o trabalho que a gente faz de levar adiante essa mensagem talvez seja o maior legado, né? A gente acaba sendo porta-voz do movimento de conservação em terras privadas. Então participamos de reuniões, a gente sempre está colocando, né, a importância da conversão de áreas em reservas. O processo, né, de conversão ele pode ser um pouco custoso, mas no fim ele traz os seus benefícios, que seja o benefício pessoal de saber que você está contribuindo para manter um pedacinho do planeta intacto, né? E o fato do modelo de conservação em terra privada brasileiro garantir a perpetuidade dessas áreas é muito interessante, né? Porque a gente tem a certeza de que, uma vez criado, essa área vai ser para sempre mantida como uma área de proteção. Como entusiasta do movimento RPPNista, né, eu sempre busco, né, incentivar as pessoas, os proprietários, os produtores rurais, a criar suas reservas. Pela legislação, cada propriedade, dependendo da região do país, tem que ter um percentual de área conservada, né? Esse percentual ele pode ser convertido em RPPN, né? A pessoa vai ter que manter, no caso aqui são 20%, por que não já converter essa reserva legal em RPPN, né? Então eu acho que é um processo que poderia ser mais incentivado pelo governo, pelos órgãos municipais até mesmo, né? Porque isso aí acaba trazendo o município para a coletividade, né? A gente produz água, a gente produz ar limpo, o fluxo de biodiversidade ele garante, né, várias proteções à vida humana, né? Então eu acho que criar RPPNs é um ato digno e deveria ser mais incentivado por todos.